Aplauda aquele que é digno. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos e entregamos tudo em tuas mãos. Esse culto é teu e essa noite é tua, Senhor. Em nome de Jesus, recebe todo o louvor e toda a adoração. Amém. Amém, queridos? Você pode sentar? Estamos aí nos dias de jejum e oração. Quero liberar o grupo dos conectados. Deus abençoe vocês. E tem sido muito bênção, né? Estamos mais uma vez trabalhando sobre família, e a gente vê quanto é importante, né, uma família estruturada, porque a sociedade, ela é só o resultado daquilo que são a maioria das famílias nas casas, né? Então, quanto mais a família estiver estruturada, mais a cidade vai estar estruturada, mais o país vai estar estruturado. E nós sabemos que família é um projeto de Deus, nós sabemos que casamento é um projeto de Deus, nós sabemos que casamento é para a vida toda, né? Casamento não é descartável, que quando você enjoa, não está mais afim, coloca fora, não, é para a vida toda, até que a morte os separe. Estamos então trabalhando sobre família nesses dias. Na semana passada falamos sobre alguns fundamentos do casamento, e hoje nós vamos falar sobre algumas responsabilidades do homem e da mulher dentro do casamento, né? Algumas responsabilidades que o homem tem, algumas responsabilidades que a mulher tem. Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus organizado. Você concorda comigo? E Deus, Ele trabalha com um sistema de liderança. Você vai na igreja, você vai no prédio onde tem o culto, tem um líder. Você vai numa célula, tem um líder, né? Onde quer que você vai, Deus sempre levanta um líder, né? Temos o nosso líder, o nosso presidente. Então, Deus, Ele trabalha dessa forma para que uma direção possa ser dada. Então, Deus é um Deus de liderança. Deus é um Deus organizado. Por quê? Porque se todo mundo ficar à frente da coisa, vai dar mais bagunça do que fluir algo. Então, tem que ter alguém que consiga entender aquilo que Deus está fazendo, mas que exerça bem essa liderança a ponto de que todos trabalhem para o mesmo propósito e para o mesmo sentido. E dentro do casamento é a mesma coisa. Deus ergueu um líder sobre a esposa, e o nome desse líder se chama maridão. Esposa, olha aí para o maridão, esse lindão. Sabia que ele é teu líder? Olha que fofura. A Bianca deu uma olhada para o Alain. Estão de lua de mel. Então, entenda, queridos, nós vamos falar um pouquinho mais, mas Deus é um Deus de liderança, Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de família. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e 24, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. E aí talvez você que nos visita pela primeira vez pensa assim: uau, tudo é permitido aqui na igreja. Sim, aqui na igreja tudo é permitido, porque se a Bíblia diz que tudo é permitido, tudo é permitido. Agora nem tudo é aprovado, nem tudo convém. Não é porque é permitido que Deus está aprovando o que está sendo feito. Então a Bíblia mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 10, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Por que tudo é permitido? Porque Deus, Ele nos dá a oportunidade de trabalhar com o nosso livre-arbítrio, de escolher. Nós temos essa oportunidade de escolha. Agora nem tudo convém. Então os espirituais, eles não vão trabalhar na área do que é permitido ou o que não é. Eles vão trabalhar na área do que convém e o que não convém.
Ah, mas eu não vou lá na igreja, ou eu vou ir só a hora que eu conseguir parar de fumar, ninguém vai colocar o dedo em você, vem do jeito que você está. A igreja não proíbe, ninguém vai falar nada para você. Você é bem-vindo aqui neste lugar, porque você vai encontrar aqui um camarada chamado Jesus, que ama você e que morreu por você numa cruz. Mas quando você compreender algumas coisas profundas, você não vai mais trabalhar por aquilo que é permitido, você vai trabalhar por aquilo que convém. O que não convém, você não vai fazer. Ai, será que a igreja deixa ou não deixa? Será que pode ou não pode? Queridos, a igreja, a vida não proíbe nada. Nós trabalhamos aqui também estruturando já famílias, porque entendemos que a família é projeto de Deus, com jovens que fazem a corte, trabalham com romancial, pensando numa família estruturada. Então tudo está girando em torno de Jesus, mas para que através de Jesus se forme famílias estruturadas. A minha pergunta para você é: você está trabalhando na área do que é permitido ou do que convém? A Bíblia diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E nós precisamos, dentro do contexto bíblico, ser tão espirituais, que a gente está andando em direção àquilo que edifica. Aquilo que realmente vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente fortalecer o nosso homem espiritual, o nosso homem interior. Amém? Então nunca se preocupe em vir ao culto porque você bebe, porque você fuma, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Não, aqui é um lugar para mim e para você. Aqui é um lugar que está de portas abertas. Agora o que Jesus vai fazer e o que Ele vai trabalhar, daí é com Jesus. Mas não é por força humana. E o texto diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E o texto ainda diz que nós devemos procurar o bem do próximo do que propriamente o nosso bem. E deixa eu dizer para você, é esse nível de entendimento que nós precisamos ter para ter um relacionamento abençoado, uma família estruturada. É quando a sua prioridade não é você, mas é quem o Senhor colocou do teu lado. Quantos já oraram e falaram assim para o Senhor: Senhor, manifesta a tua bondade sobre a minha vida? Quantos já oraram assim? Quantos já pediram para o Senhor: manifesta a tua bondade? Eu quero dizer para você, que se você casou, você já encontrou a manifestação da bondade de Deus. Porque a Bíblia diz que a mulher, que a esposa, ela é a benevolência do Senhor. Olha que aleluia, que glória mais bom. Marido, olha para a esposa aí do seu lado, por favor. Olha a bondade de Deus. Você queria a bondade de Deus? Está aí do teu lado. Tem alguns que estão dando umas risadinhas. Mas o Senhor, Ele quer fazer de mim e de você homens e mulheres espirituais. Então vamos ver algumas responsabilidades do homem e da mulher. Abra comigo num texto muito conhecido, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Deus é bom demais, queridos. Ele nos permite formar uma família, casar, viver várias etapas, né? A etapa do começo do casamento, onde as engrenagens estão sendo encaixadas, né? Para que a coisa possa fluir muito bem. Depois a fase de ter filhos, né? Que eu estou nessa fase, né? E está sendo muito legal, irmãos, porque eu estou descobrindo que mulher grávida cansa bastante. A minha esposa, ela se acorda de manhã, aí ela só se acorda, ela faz assim: amor, me ajuda. Está sendo muito legal. Ela toma banho, irmãos, e vai para o quarto descansar do banho que ela tomou. O negócio está diferenciado, né, amor? Não, tá demais.
Mas Deus, Ele nos abençoa e nos permite viver várias estações, isso é maravilhoso demais. E cada processo de Deus, cada etapa é um processo de maturidade, é um degrau a mais que a gente alcança, é algo a mais que a gente vai aprendendo em Deus. E eu creio que a vontade de Deus, quando Deus nos permite ser pai, é que Deus ele começa a liberar uma profundidade maior do que é a paternidade. Eu creio que há uma porção da parte de Deus onde eu vou ser ministrado e vou entender um pouco mais sobre o que é a paternidade de Deus, né? Eu creio que vai ser maravilhoso demais, mas batalhe sempre pela sua família, batalhe sempre pela sua casa, seja uma família inabalável, uma família que não se abala, uma família que não se corrompe, uma família que não se separa, uma família que não abre mão dos princípios de Deus. Porque a família é o maior patrimônio de Deus nessa terra, amém? Abriram em Efésios aí? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Para aí, a gente já vai continuar o texto. Primeira responsabilidade, uma das responsabilidades que a mulher tem, responsabilidade de se sujeitar ao seu marido. Ela tem a responsabilidade de ser submissa ao seu marido, em outras versões. E ser submissa significa estar sob, estar debaixo de uma missão. E o que eu acho interessante ao longo do texto que a gente vai lendo é que, e já comentamos isso aqui, é que o desafio do homem é ser Cristo, e o desafio da mulher é ser igreja. Então eu pergunto para você, o que é mais fácil? Ser Cristo ou ser igreja? Eu vejo que é muito mais difícil ser Cristo. Então existe uma porção e uma responsabilidade muito maior sobre os homens do que sobre as mulheres. E quando Jesus voltar, Jesus vai pedir conta da nossa família. Onde está a tua esposa? Onde estão os teus filhos? Ah, Senhor, mas é que, né, a gente estava se divertindo, não tive tempo, não tive isso. O homem, ele foi colocado como cabeça da esposa, e a esposa, ela tem essa tarefa de se sujeitar, de ser submissa. Obviamente que se o homem der uma direção para ela que vai contra a palavra de Deus, é certo que ela não vai obedecer, e isso não é desrespeitar o marido e desonrar o marido, isso é ser fiel a Deus. Pode explicar muito bem ao marido por que não está sendo feito. Por que a Bíblia diz para a esposa ela se sujeitar ao marido? Porque na mentalidade do Senhor, o homem, ele deve refletir Cristo. Logo, ela se sujeita ao marido, teoricamente ela estaria se sujeitando a Cristo. Então essa é a ideia da sujeição da mulher. Não simplesmente de um marido falar e agora eu vou obedecer, porque Deus fez isso. Sim, mas a ideia de Deus é que o marido seja como Cristo, seja referência de Cristo. Então a esposa, que é a igreja, ou que usa como exemplo, como a igreja, vai olhar para esse marido, vai enxergar Cristo e vai ter prazer em se sujeitar. Ah, mas a minha esposa não se sujeita, a minha esposa não é submissa. Talvez a esposa não é submissa porque você não está sendo Cristo. Quando o marido é Cristo, facilita para a esposa ser submissa. E às vezes acontece o contrário, o marido é Cristo, mas tem mulher que é rebelde, tem umas que gostam de complicar, é verdade, parece que elas ficam assim às vezes, quero inventar hoje 5 maneiras de irritar o marido, parece que bolam, e começa, né, mas é um processo de Deus, porque a família é projeto de Deus. Então, essa primeira responsabilidade da esposa se sujeitar ao seu marido, e o versículo 23 diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o salvador. Então você precisa entender, o marido, a responsabilidade do marido é exercer liderança na sua casa. O marido, Deus colocou ele como cabeça da esposa, ele deve exercer liderança dentro da sua casa. Queridos, nós estamos vivendo em dias tão difíceis que o marido está virando auxiliadora e a esposa está virando cabeça.
e aí fica uma coisa ponta cabeça, fica tudo errado. Você compreende isso? Então o marido não se posiciona na liderança que o próprio Deus colocou sobre ele, a esposa acaba tendo que se posicionar, e aí, sem perceber, os dois invertem os papéis criados por Deus. O marido vira a auxiliadora, né? E a esposa vira o cabeça. Mas o marido, ele precisa entender o princípio espiritual de ele ser um líder, de ser alguém que sabe dar direção, de ser como Cristo na sua família, que entende o propósito do céu e que diz: vamos para lá, porque é para lá que Deus está nos mandando, é para lá que Deus está nos chamando. Esse é o papel do marido. Você jovem que quer casar, o teu desafio é só ser Cristo dentro da sua casa. Está barbada, está tranquilo. Você deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você já pensou? Isso é um grande desafio, mas é Deus lapidando eu e você e nos preparando também através do casamento para o grande dia em que nós vamos nos casar com o noivo. Então não esqueça, homem, você é líder. A passividade, ela é inimiga da direção. A passividade, ela bloqueia tudo. Pior coisa que tem é uma mulher que assume uma liderança e um homem que vira auxiliadora dentro de casa. Os papéis ficam invertidos. O filho quer uma direção, vai lá e pergunta para tua mãe. O pai nunca tem uma direção para dar para o filho. Então entenda que você é líder. Então a função também do homem, da mulher se sujeitar, do homem exercer papel de liderança. Agora o papel da mulher no meio disso tudo, reconhecer o marido como líder. Tem muitos conflitos dentro de casa, porque a esposa tem dificuldade de reconhecer o marido como líder. Mas eu quero dizer para você que ele é a autoridade que o próprio Deus colocou sobre você. Por isso, olhe para o seu marido como um líder dentro da sua casa. Comece a enxergar ele como um líder. A Bíblia diz que você, esposa, deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Você já pensou do nível de sujeição que o Senhor ele espera da esposa quanto ao marido? Então, quando você olha para o seu marido e você consegue olhar para ele da forma que o próprio Deus vê essa questão de autoridade dentro da sua casa, a tua postura, ela começa a mudar dentro de casa. Daí talvez você diga assim: não, mas a gente tem muitas divergências de opinião, ela pensa de uma forma, ele pensa de outra. O que nós vamos fazer daí? Quero que você anote um versículo que está em Provérbios 22:1. Olha o que a Bíblia diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige por onde quer. O que a Bíblia está dizendo? Que o nosso Senhor, ele tem a capacidade de direcionar alguém que ele colocou como liderança. Ele tem a capacidade de mudar o coração de alguém que ele colocou como liderança. Ou seja, o que o Senhor espera é que uma esposa tenha compreensão de que Deus, ele é capaz de mudar o coração do marido, quando se tem as opiniões diferentes a respeito de algo, e um entende que o propósito é para cá, e o outro entende que o propósito é para lá. Então o que deve se fazer, esposa? Ir para um ambiente de oração, porque quando você tem consciência de que o Senhor ele controla o coração de um rei, da mesma forma que ele controla um rio, da mesma forma que ele controla a terra, você vai para um ambiente de oração. Quando as coisas saem do propósito, quando as coisas saem da vontade de Deus, você vai para um ambiente de oração. Mulher, seja uma mulher sábia de oração dentro da sua casa, e nada vai te faltar.
você vai ganhar o seu marido cada vez mais, porque você vai receber as maiores respostas no secreto, para que você seja uma auxiliadora, uma mulher sábia, uma mãe sábia, que sabe realmente caminhar na vontade de Deus. Esses dias, estava andando no carro, dirigindo, e a minha esposa com um caderninho, escrevendo umas coisinhas. Aí eu olhei para o lado assim e vi que ela escreveu um defeito meu e que tinha a ver comigo. Fiquei mordido. Eu disse para ela: está anotando para o discipulado? Ela disse assim: não, eu estou anotando para falar com aquele que lidera todas as coisas e que é maior do que tudo. Ela estava anotando as minhas dificuldades para orar a Deus e colocar tudo diante de Deus, porque uma mulher precisa entender o peso de orar, porque se você bater boca com o seu marido e erguer a voz, acabou tudo, não dá certo. Então você vai para a oração, não é na força do braço, não é na força do grito, as coisas se resolvem através da oração, e assim você se torna sábio, sábia. Invista muito na sua casa, na sua família, invista muito no reino de Deus, mas invista muito. Não deixe seu casamento se tornar um casamento normal, faça do seu casamento um casamento diferente, um casamento acima da média. Faça do seu casamento um casamento que sai um pouco da rotina, que dá uma descontraída, que faz algumas coisas diferentes, isso revitaliza o relacionamento, isso traz vida, e vida em abundância. Isso ajuda as coisas a melhorarem. Programe algo diferente, esposa, para o seu marido, tadinho dele. Dá uma sugestão aí para as esposas, os maridos vão gostar, faz o dia da surpresa. De 15 em 15 dias ter o dia da surpresa, já pensou? Ter o dia que vocês vão se preparar para algo maior, para algo diferente, hein? Irmãos, não é pecado, Deus criou essas coisas para o casal, né? É a aliança que o próprio Deus instituiu, né? Tem algumas aí que estão baixando a cabeça, mas é isso aí mesmo. Se organize para essas coisas, compra uma vestimentinha diferente, sério, uma coisinha mais fininha assim. Vocês estão rindo, mas todo dia pandorga e camiseta de vereador não agrega. Pelo jeito tem só as irmãs da pandorga. Porque o que riram se identificaram, né? Tô brincando. Mas é sério, irmãos, faça alguma coisa diferente. Marido, faz alguma coisa diferente. Jantarzinho à luz de velas, aquela coisa. Maridão, sabe, ter aquele dia marcado para o casal diferente. Deixa o filho com a vovó, entendeu? O patrão pensa em falar para o marido fazer hora extra, ele diz: não, hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso. Ele já vai para casa, já vai meio aleluiado, cheio de expectativa. Ele pensa: meu Deus, hoje à noite é Kinder Ovo, só tem surpresa. Aí quase voou tudo. Irmãos. Irmãos, só de eu falar aqui, tem marido que está brilhando. Sério? Irmãos, eu não vou nem citar os nomes, mas assim, parece que deram uma polida nos olhos do boneco. Chega a estar brilhando olhando para mim. Tá diferenciado o negócio. O Mo chegou a baixar a cabeça, né, Mo? Achou que ia escapar, né? Mas faça coisa diferente. Sabe que quando o casal vive essa intensidade, faz algumas coisas diferentes, ele fica mais fácil se acertar quando vem dificuldade. Porque as coisas estão fluindo bem.
Cuide bem da sua casa. Marido, lidere bem a sua esposa. Quando nós olhamos para um líder, que nós olhamos um líder de célula, por exemplo, você vê no líder de célula uma capacidade de ver o dom que o próprio Deus colocou em cada um dentro da célula. Ele vai olhar para a célula e vai ver ele vai ver os dedicados que realmente se empenham, mas ele vai ver o cara que tem perfil para ser um anfitrião, o cara que tem perfil para ser um líder, o cara que tem perfil para, para várias áreas, para assumir a marcha do amor, para assumir várias. Então o líder, ele faz isso. E o marido dentro de casa, ele deve ver na sua esposa as qualidades que ela tem e simplesmente deixá-la se desenvolver auxiliando ele. Então de repente o marido vai lá e ele vai ver que, no meu caso, eu vejo ali a minha esposa muito prática, me ajudando, organizando algumas coisas da igreja. O que eu faço? Eu não prendo essas coisas em mim. Eu, como líder, eu tenho que deixar ela fluir no negócio que ela já flui. Vocês compreendem isso? Então, as coisas se tornam leves e a engrenagem entre o cabeça e a auxiliadora começa a se linkar. Quando vê, está soldado e não descola mais. Então o marido, ele deve exercer esse papel de liderança, porque a minha esposa não tem que ser o que eu quero, ela tem que ser a melhor versão que Deus sonhou para ela dentro do nosso casamento, e eu preciso ser um homem tão espiritual, a ponto de enxergar isso e facilitar esse caminho na vida dela. Então esse é o desafio. Mas quando nós conseguimos ter essa percepção, irmãos, as coisas, elas vão fluindo, elas vão acontecendo. Olha comigo o verso 25. Desculpa, irmãos, estava lembrando da piadinha de antes, foi muito engraçado. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Uma outra responsabilidade do marido: o marido, ele tem a responsabilidade de se entregar pela esposa. Da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja, o marido tem a responsabilidade de se entregar pela esposa. E isso é só na base da dependência do Espírito Santo, para você amar sua esposa de uma forma diferente, de uma forma incondicional, de uma forma que vai acima da média. Romanos 8:26, a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, que nós precisamos do auxílio do Espírito, que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se para orar nós precisamos do Espírito de Deus, quem dirá para algo a mais? Quem dirá para se entregar de uma forma mais profunda? Então é necessário uma dependência intensa na presença de Deus, para que esse amor possa encharcar a vida da sua esposa e algo diferente possa acontecer. E você vê nesse texto muito mais responsabilidade para os homens do que para a esposa. Por quê? Porque o homem, ele é o cabeça da esposa. Deus colocou isso sobre o homem. Verso 25 fala que Cristo se entregou pela igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aqui está fazendo uma comparação do marido, a esposa, de Cristo e a igreja. E está falando que Cristo, por intermédio da palavra, purifica a sua igreja. Então o que a Bíblia está falando? Que há uma responsabilidade sobre o marido de cuidar da espiritualidade da esposa. Esposa, olhe para o maridão. Esposa, diga para o maridão: me ajude mais na minha vida espiritual, por favor. Diga, seja humilde, pelo menos dessa vez. Estou brincando. Marido, você tem responsabilidade, uma responsabilidade que Deus colocou sobre você, de cuidar da vida espiritual da sua esposa. A minha pergunta para você é: quantas vezes você chegou na sua esposa e disse assim: amor, como que você está? Você está lendo? Você está orando? Você está lendo o livro? Amor, vem cá, me dá a mãozinha, vamos orar eu e você. Como está a sua vida? Você só vai conseguir cuidar da espiritualidade da sua esposa se você for espiritual e estiver buscando, senão as coisas vão ficar tudo de qualquer jeito. E aí talvez todo mundo vai ser carnal dentro da sua casa.
Marido, você tem responsabilidade na vida espiritual. E talvez você diga assim como marido: eu não compreendo algumas coisas, porque eu tento parar para ensinar a Bíblia, mas parece que não rompe, parece que ela não quer, ela é trancada, parece que anda toda a vida de arrasto. Eu convido para orar, ela não tem tempo. Eu convido para ler, ela está na cozinha. Eu convido para fazer o quê? Ela está cuidando das crianças. Eu convido para isso, não dá. Nada dá. Como que eu vou conseguir cuidar da espiritualidade da minha esposa? Antes do versículo falar que a igreja é purificada por intermédio da palavra através de Cristo, o texto está dizendo que Cristo se entregou pela igreja. Sabe quando que você vai ter uma esposa espiritual? Quando, junto com o ensino da palavra, ela olhar para você e ver alguém que se entrega por ela. Então você vai ter alguém que vai querer ser espiritual, porque um marido que não se entrega pela esposa, e depois que ler 1 Coríntios 13:13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, o maior destes é o amor. Mas há meia hora atrás não se entregou por ela, fez algo totalmente o contrário ao amor. Você acha que vai conseguir ensinar a sua esposa a ser espiritual? Você se entrega e ensina a Bíblia, e ela se apaixona pela palavra de Deus. Esse é o caminho correto. Quando nós lemos a palavra, nós vemos o quê? De um Deus, de um Jesus que se entregou por mim e por você, de algo não só que está escrito, mas de algo que foi feito. Lares espirituais são lares onde não apenas se lê coisas escritas, mas onde se constitui cartas vivas, onde a sua esposa pode olhar dentro de você e ver a escritura dentro de você, ver uma Bíblia ambulante. Isso é um grande desafio. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, a sua mulher, como a seu próprio corpo. O marido, ele tem a responsabilidade de amar a sua esposa, de derramar amor, de cuidar da saúde dela como propriamente da sua saúde. O que isso significa? Que se ela ficar enferma, o número 1 responsável por cuidar dela não é a mãe dela, é você, marido. Você é responsável por ter os braços abertos e por entregar esse cuidado, mostrar que é alguém disposto, que quer cuidar. Não vamos entrar no mérito de quem cuida melhor, porque daí os maridos estão derrotados. Porque ninguém bate a mãe. A mãe é a mãe. Ninguém bate. A mãe, ela é demais. Mas o marido, ele precisa estar à disposição. Mas óbvio que a mãe, ela é acima da média. A mãe, se dá vontade de vomitar, ela bota a mão na testa da gente, parece que tira, parece que fica até bom vomitar, não é verdade? Mas é incrível, dá um alívio assim, que eu vou te contar uma coisa. Porque mãe é mãe, mas o marido, ele precisa se responsabilizar em cuidar da sua esposa. Olha comigo o versículo 29. Além do mais, ninguém odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Outra responsabilidade: alimentar e cuidar da esposa. O homem tem a responsabilidade de ser protetor e provedor. E nós vemos a realidade das famílias hoje totalmente invertidas. As mulheres estão trabalhando mais e parece que os homens estão trabalhando menos. As mulheres estão sustentando a casa e os homens. Então, um conceito muito invertido acerca das Escrituras. A mulher, ela tem uma grande responsabilidade quanto à maternidade, quanto a cuidar dos seus filhos, quanto a educar os seus filhos espiritualmente, quanto a ter aquele contato próximo quando a criança recém-nasce. Ela tem essa responsabilidade. E se eu não me engano, até os
7 anos é formado o caráter de uma criança. Então eu quero dizer para você, mãe, se você puder, faça o máximo para ficar em casa cuidando do seu filho. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Se você não tem outra opção, beleza. Mas se você puder, faça o máximo para ficar em casa. Sabe por quê? Porque é até os 6, 7 anos que é formado o caráter do seu filho. E se você entregar seu filho na mão de pessoas que são mundanas, ele vai aprender coisas do mundo e não coisas espirituais. Sabe o que corta o coração de Deus? É quando um casal tem condições e a esposa trabalha porque quer adquirir mais um pouquinho, então acaba priorizando o dinheiro do que a espiritualidade do filho. Pense na eternidade dos seus filhos e no tipo de homem ou mulher de Deus que você dentro de casa está gerando. Se você puder, faça o possível e talvez o impossível para cuidar dos seus filhos, para que você esteja todos os dias pertinho dele, cuidando, ensinando da palavra, ensinando das coisas de Deus. A espiritualidade de um casal se mostra na forma que eles educam seus filhos. Casais que só trabalham e cada vez trabalham mais, e querem fazer hora extra, e querem adquirir, e querem fazer e não tiram tanto tempo filhos, são carnais, vão gerar filhos que só querem trabalhar quando crescerem, e vão ter dificuldade de serem espirituais depois. Aí vai chegar no discipulado, eu não sei o que acontece, meu filho não quer me acompanhar na igreja, meu filho não quer ler as escrituras. Sim, na época que você teve que ensinar as escrituras, você estava fazendo hora extra para ganhar um vintão a mais. Aí não deu tempo de ensinar ele a ser espiritual. Agora chegou a hora da colheita. Queridos, uma coisa que eu tenho aprendido, nós não podemos reclamar de coisas que nós não plantamos. Às vezes a gente quer colher coisa que a gente não planta, isso é ilusão dentro de nós. Invista nos seus filhos. Um grande sonho meu e da minha esposa sempre foi ela poder ter tempo com os nossos filhos, porque nós sabemos como estão as coisas hoje, a forma que estão. E filhos espirituais serão famílias espirituais lá na frente. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Sabe o que é uma mãe abrir mão do trabalho para cuidar dos seus filhos? É olhar para aquilo que não se vê, porque está com a visão naquilo que é eterno. Está preocupado com algo maior. Não negocie a vida do seu filho por causa de um dinheirinho a mais, por causa de um trabalho a mais. E se a gente não tem condições, vão passar fome? Daí faça o que for possível. Trabalhe meio turno, que dê para sustentar. Se precisar ficar um pouquinho mais justinho, mas vai ter condições de não trabalhar, não trabalhe. Invista no seu filho. Porque o teu sorriso de hoje pode ser a tua lágrima de amanhã, se você não investir nos seus filhos. E nós não somos donos da verdade, eu sei. 2 bebês estão sendo gerados, há uma grande responsabilidade sobre a minha vida. E eu sei que é um grande desafio. Mas que o Senhor me dê graça, e dê graça a cada pai dessa igreja. Mas tire tempo com os seus filhos. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Versículo 1. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus
para o seu bem. O texto está dizendo, dentro do contexto, que não há autoridade que não seja instituída por Deus, tanto governamentais quanto seu marido dentro da sua casa. Ele é autoridade instituída por Deus, tenha essa consciência. E quando uma esposa se rebela contra o marido, ela está se rebelando contra aquilo que o próprio Deus instituiu. E a Bíblia diz que quem procede assim, traz condenação sobre si mesmo. Rebeldia contra a liderança, seja no casamento, seja na igreja, seja com políticos, seja com prefeito, isso traz condenação sobre sua própria vida. Porque a autoridade para Deus é um assunto muito sério. E o texto vai dizer no versículo 4, olha o que diz. Olha o que diz sobre a autoridade, que ela é serva de Deus para o nosso próprio bem. Em outra versão, ela é serva de Deus para nos abençoar. A autoridade, ela é serva de Deus para abençoar a nossa vida. Olha se isso não é demais. Mas por que nós temos dificuldade de olhar para alguém que tem autoridade e ver como Deus abençoando a nossa vida? Porque para o homem, Deus abençoar é ele ter poder. Mas para Deus, Deus abençoar é a gente caminhar numa linha de propósito e ter alguém que vai estabelecer muros de proteção para colocar a gente no brete do propósito de Deus. Então de repente você não ganhou aquele cargo que você gostaria, e você está debaixo de uma autoridade, mas você deve ser grato com essa autoridade, porque a Bíblia diz que essa autoridade é serva de Deus, e que ela vai ser usada para o seu bem, ou seja, para canalizar você ao propósito e à vontade de Deus, para te fazer alguém melhor. Então você não precisa de poder, você precisa da presença e da aprovação de Deus, e é isso que mais importa. E no último versículo de Efésios 5:33, a Bíblia vai dizer que as esposas, elas devem respeitar os seus maridos. Esposa que respeita o marido, ela tem tudo. Esposa que honra o marido, que elogia o marido, que não fala o que a mais na frente dos amigos, na frente das pessoas, ela vai ter o melhor marido que tem. Agora, se ela falar coisas que não deve, ela vai ter a pior versão dele. Pensa numa coisa, não vai dar nem para chegar perto. Relacionamento é feito de diálogo, é feito de conversas. Casamento é uma construção todos os dias, mas é uma coisa maravilhosa que Deus fez. É bom ou não é? Não é bom? É bom, maridos? Não vai achar bom, de certo, né? É bom, esposas? Casamento é uma bênção. Sempre que acontece algo na minha vida e na sua e dentro do casamento, a gente vai passar por 3 processos em cada situação, e isso eu já falei aqui. Toda vez que acontecer alguma coisa, isso é muito importante, você vai ter uma situação inicial, uma emoção resultante e uma ação decisiva. Amém? Todos entenderam? Situação inicial, emoção resultante e ação decisiva. Dentro do relacionamento vai surgir alguma situação. Aquela situação vai gerar um tipo de emoção dentro de você. E aquele tipo de emoção vai querer levar você a ter um tipo de ação. Só que aí no meio disso tudo você vai ter que aprender a ter a ação correta, não a ação que vem de acordo com a sua emoção. Exemplo, já dei esse exemplo aqui. Uma das coisas que eu fico, agora não fiquei mais, mas geralmente as mulheres têm medo, né, de rã e parará e essas coisas todas, não é verdade? De rã, né, e sapo, aquela coisa toda, ou aranha, e é uma coisa tão simples, mas por várias vezes lá em casa já aconteceu assim, tá aquele silêncio, ou eu tá meditando na palavra assim, eu tô tranquilo, aí eu estou meditando, daqui a pouco, viu? É ruim, né? Daí acontece isso comigo dentro de casa. Daí eu penso, não, minha esposa caiu, deu um mortal e caiu de cabeça, deve estar uma coisa. Amor, o que houve? Uma perereca.
Aí o que acontece? Essas coisas repetidas às vezes até irrita a gente. Agora, faz muito tempo que isso não acontece, irmãos, eu estou só dando um exemplo. Então, aconteceu uma situação inicial que ela se assustou. A emoção resultante foi a minha irritação. Daí ela disse assim para mim, na hora do banho: amor, tira a perereca dali para mim. Eu digo: não vou tirar, agora tu te vira, tu ficou aí e fez eu me assustar, agora fica aí. Ou seja, a ação decisiva foi errada. Depois ela me chamou e disse assim: amor, eu fiquei muito triste com aquela situação, porque eu achei que eu podia contar contigo, e eu me senti sozinha. Uma coisa simples, mas são coisas assim que começam a desgastar. Isso é uma coisinha de nada. Mas toda situação vai gerar um tipo de emoção, e toda emoção vai querer desenvolver um tipo de ação, e você precisa crescer nesses 3 tópicos. Se você aprender a lidar com as suas emoções diante do que aconteceu e ter uma ação correta, você vai ter um bom relacionamento. As coisas vão acontecer de forma melhor. Ou você erra quando está tranquilo, ou geralmente quando está esquentado, ou a coisa não deu muito certo, a esposa falou alto, ou o marido não fez o que a esposa pediu, ela pediu 10 vezes e ele não fez. Essas coisas que irritam ou não? Ou ninguém se irrita, só eu me irrito? É verdade ou não é? Então, quando a gente aprende a controlar as nossas emoções e a governar o tipo de ação que a gente tem, a gente constrói relacionamento muito melhor. Amém? Vamos ficar de pé?